A Turma do Bairro é um desenho que eu comecei a assistir no final da minha infância, lá em 2003, 2004, e é um dos últimos desenhos bons do Cartoon Network. Assim como a maioria das séries, o desenho tem um lado bom e um lado ruim. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre esses dois lados de KND, a Turma do Bairro, e também vou listar meus 5 episódios favoritos. Então já vai deixando aquele like maroto aqui no vídeo e se inscreve aqui no Parlamento, porque hoje eu vou falar de uma das melhores séries animadas dos anos 2000, a Turma do Bairro. Então galera, antes de eu falar aqui o meu top 5 de melhores episódios, eu vou falar um pouquinho sobre a série, sobre o que é a série e também o lado bom e o lado ruim dela, de forma crítica. Se você quer ir direto ao ponto, se você quer pular essa parte da crítica, então avance para o tempo do vídeo que está indicado aí na sua tela, ok? O conceito da série é interessante porque, olha só que loucura. São 5 crianças de 10 anos que utilizam codinomes de 1 a 5. Nós temos o número 1, que é o líder do grupo. Ele é o mais responsável, o mais sério, o mais experiente. O braço direito do número 1 é a número 5, que é a segunda no comando e a mais descontraída do grupo e também a mais inteligente. Aí nós temos o número 4, que é o mais explosivo de todos, o mais pavio curto e o mais habilidoso aí no Kung Fu. A número 3 é a japonesinha. Ela realmente não tem nenhuma habilidade especial. Ela só é bastante submissa às ordens do número 1, mas às vezes ela é um pouquinho mimada. Aí nós temos, é claro, o meu favorito, o número 2. O número 2 é o engenheiro e o piloto. Só que essas 5 crianças de 10 anos são apenas uma minúscula parte de uma organização mundial de espionagem chamada Grupo da Turma do Bairro, ou KND, que é composta inteiramente por crianças de até 12 anos. A principal missão da Turma do Bairro é combater crimes cometidos contra crianças, como, por exemplo, obrigar crianças a fazer a lição de casa, obrigar crianças a usar o fio dental, obrigar crianças a comer vegetais. Esses crimes são cometidos pelos adultos maus. Não é todo adulto que é considerado inimigo, só os maus. Por idosos, adolescentes e até por outras crianças. A criança que quer entrar para o grupo da Turma do Bairro primeiro precisa passar pelo treinamento na academia e depois ela escolhe um número, que ainda não tenha sido escolhido, e ela vai usar esse número como codinome. E então ela é enviada para um setor, uma base. Cada base é instalada numa árvore, como se fosse uma casa na árvore, mas existem variações. O setor do Ártico fica numa árvore debaixo do gelo. E o setor principal, a sede da Turma do Bairro, fica na Lua. As crianças seguem o seu juramento de proteger outras crianças e também de lutar contra a idade adulta. Mas isso só até os 13 anos de idade. Porque nessa idade as crianças são desativadas, ou seja, a memória delas é apagada e elas esquecem tudo o que tem a ver com a KND. Só que essa prática levou inevitavelmente ao surgimento de muitos inimigos da KND que escaparam dessa desativação, desse descomissionamento. Como, por exemplo, a Cree, irmã mais velha da número 5 e anteriormente conhecida como número 11, e o Shed, antes conhecido como número 274 e ex-comandante supremo da KND. What a bratty girl! What have you done with me, Mom? A prática de desativação estrita aos 13 anos foi posteriormente revelada como sujeita a exceções. Crianças que provaram ser agentes excepcionais têm a oportunidade de continuar na KND como espiões se infiltrando na organização adolescente. O descomissionamento também se tornou reversível devido a um módulo de recomissionamento que foi usado 4 vezes na série. Uma vez no episódio 26, Operação Fim, e 3 vezes no longa-metragem Operação Zero. Os agentes da KND utilizam uma vasta gama de dispositivos mecânicos, eletrônicos, armas e maquinários, chamados coletivamente de tecnologia 2x4.
A tecnologia 2x4 da KND foi originalmente concebida como sendo construída a partir de uma variedade de objetos, incluindo principalmente aqueles que são encontrados em residências comuns, um tema ao qual a sua tecnologia continuou a aderir. No entanto, à medida que a série avançava, o tipo de objetos a partir dos quais a sua tecnologia era construída tornou-se maior, consistindo em coisas como veículos grandes e pequenos edifícios. Não só isso, mas a complexidade de sua tecnologia, como seus armamentos defensivos e meios de transporte, avançaram a níveis tão absurdos a ponto de serem considerados ficção científica, apesar de tudo ter sido construído a partir de nada mais do que objetos que você tem na sua casa. Alguns operativos da KND também usam capacetes, capacetes Kabuto ou Samurai. Um exemplo sendo o capacete da líder suprema, a número 362. Hey, Nigel. Nice suit. Number 362, sir! Oh, lay off the formalities, Nigel. Care to join me for a meatball sandwich? Eu mencionei no início do vídeo que KND, a Turma do Bairro, tem um lado bom e um lado ruim, certo? Eu vou falar primeiro do ruim. Em 2005, a série ganhou o prêmio de melhor série de televisão para crianças no Festival Internacional de Animação de Ottawa, o que é meio controverso, na minha opinião, por causa do seguinte: os protagonistas do desenho são crianças rebeldes, que incentivam outras crianças a desobedecerem aos pais, a não comer alimentos saudáveis, a não usar o fio dental, a não fazer lição de casa. E uma série assim ganha um prêmio de melhor série para crianças? Tipo, se você é adulto ou adolescente, tá tudo bem você assistir essas coisas, porque você não se influencia por isso. Você já tem discernimento para saber o que é certo e errado. Mas uma criança não tem. A criança imita o que ela vê na tela. Então esse lado da Turma do Bairro é ruim porque influencia negativamente as crianças. E muita criança assistia a série. Mas enfim, são os pais que devem decidir o que os filhos assistem ou não. Isso aqui é só a minha opinião. Se eu pudesse mudar algo no desenho, eu mudaria isso. Eu passaria uma ideia mais correta, mais positiva para o jovem espectador. Well, I suppose you've all realized by now that someone's trying to get us to eat these gross turnips. I'm not sure where they're coming from, but a Kids Next Door satellite scan should clear that up. Agora, o lado bom de KND, a Turma do Bairro, estimula a imaginação, estimula muito a imaginação, incentiva as crianças a brincarem na rua, em vez de ficar o dia inteiro no computador ou no celular. Estimula a criação de brinquedos, em vez de comprar brinquedos, criar brinquedos. A maioria dos equipamentos que os personagens usam são feitos de latinha, bisnaga de mostarda e ketchup, livros, tábuas de madeira, talheres e várias outras coisas de sucata. Claro, se você não se importa que o seu filho pegue a impressora do seu escritório, a mangueira do seu jardim para brincar, tá tudo tranquilo. What is this? A rubber band food flinger? A rubber band food flinger? Além disso, as diferenças de personalidade dos personagens são muito bem construídas. O legal é que o criador da série, o Tom Warburton, ele criou cada um dos 5 protagonistas se baseando nas características de um país diferente. Por exemplo, o número 1 seria a Grã-Bretanha, o número 2 seria a Alemanha, a número 3 seria, claro, o Japão, o número 4 a Austrália e a número 5 a África. I know the fourth flavor is out there, and someday I'm gonna taste it. Uma outra coisa legal em KND é a dublagem, tanto a brasileira quanto a americana. Por exemplo, em inglês, o vilão Zé Dentão é dublado pelo Tom Kenny, o mesmo cara que dubla o Bob Esponja. E o vilão Grudento é dublado por ninguém menos do que o grande Mark Hamill. Beleza, galera, agora vamos ao que interessa. Quais são os 5 melhores episódios de A Turma do Bairro? Em quinto lugar, um episódio da 4ª temporada, Operação Bela. Na verdade, o nome do episódio não é Bela, e sim Cosmo. Mas isso porque o nome da operação foi trocado na produção brasileira. Esse episódio devia se chamar Operação Bela, porém eles colocaram o nome errado. Bem, o protagonista desse episódio é o meu agente favorito, o número 2. A mãe do número 2 precisa sair e contrata uma babá para cuidar do número 2 e do seu irmão mais novo,
Tommy, que também é um agente da Turma do Bairro conhecido como Número T. Mas acontece que essa babá é ninguém menos do que a maligna Cree, ex-agente da Turma do Bairro e hoje uma das principais inimigas da KND. Mas o Número 2, além de ser um exímio piloto e um excelente entusiasta da engenharia, também é um agente secreto e, como tal, possui grandes habilidades de sedução. Além do que, ele tem uma queda pela Cree desde a segunda temporada. Oh, I feel lucky, alright. Mesmo a Cree sendo muito gatinha, ela ainda é a líder dos adolescentes e tem em mente um plano maligno para acabar com todas as crianças do mundo de uma vez por todas. Será que Número 2 e seu irmão Tommy conseguirão detê-la? Só assistindo o episódio para saber. Em quarto lugar, um episódio da primeira temporada, Operação Paz. O protagonista desse episódio é o Shed, o mais talentoso agente da KND, também conhecido como Número 274, e que depois vai se tornar o líder supremo da Turma do Bairro. Dois vilões intitulados Mega Mãe e Papai Quebra Tudo começam a congelar todos os agentes ao redor do mundo, sendo que o único setor que ainda não foi congelado é o setor V, onde operam os números de 1 a 5. Aparentemente, esses vilões estão tentando capturar o número 274, e quando o setor V aparece para resgatá-lo, encontra ele caído no chão, quase morto. Esse episódio brinca com o estereótipo de pai e mãe e também traz muita ação e aventura. Terceiro lugar, Operação Adulto. O último episódio da primeira temporada é um especial de 25 minutos e também foi o primeiro episódio da série que eu vi, quando eu tinha uns 12 anos. Bem, esse episódio é legal porque a história é bastante criativa. O quartel-general do setor V é invadido pela molecada da Rua de Baixo, que é um grupo de crianças que são aliadas aos adultos. Na verdade, eles trabalham para o arqui-inimigo da Turma do Bairro, um vilão misterioso conhecido como Pai. E essa galera tem equipamentos maiores e mais potentes do que os da KND. Por isso, o setor V apanha feio dessas crianças e até mesmo o quartel-general deles é destruído. Como se não bastasse, a molecada da Rua de Baixo tem um aparato capaz de rejuvenescer ou envelhecer qualquer pessoa. Então eles fazem a pior coisa, a coisa mais cruel que alguém poderia fazer com um agente da KND. Eles pegam o líder dela, o número 1, e transformam ele em um adulto. Puxa, Lucas, mas isso é tão ruim assim? Sim, é ruim. É muito ruim. Como eu disse antes, crianças acima de 12 anos não podem participar da Turma do Bairro, muito menos um adulto. What? I'm an adult. O mais interessante é que quando o número 1 se transforma em um adulto, ele fica não só com a aparência de um adulto, mas ele começa aos poucos a agir, pensar e falar como um adulto. Ele começa a dar mais importância para o emprego que ele consegue e para as novas responsabilidades do que para os amigos. E ele vira um cara infeliz, rabugento, amargo. Toda a alegria e ânimo que ele sentia quando criança some. E ele começa a falar frases típicas de um adulto, como esta. Se vocês puderem me dar licença, eu preciso arrumar um emprego. Esta. Então por que vocês não vão brincar de alguma coisa que as crianças gostam? E esta. Quando forem adultos, vão aprender que é cada um por si. Vão ver o que é bom pra tosse. Se você sofre de depressão ou tem algum trauma de infância ou coisa assim, eu até sugiro que você não assista esse episódio, porque ele vai te deixar meio pensativo. Segundo lugar, Operação Pista. Esse é um episódio da quarta temporada e uma verdadeira homenagem aos filmes antigos de detetive. Nesse episódio, a mãe do número 2, a senhora Gilligan, convida a família da sua chefe para jantar. Ela é a mãe da número 3. O objetivo da senhora Gilligan é apresentar uma ceia tão impressionante a ponto da sua chefe querer lhe dar uma promoção. Por isso, ela assa um peru. Só que no meio do jantar as luzes se apagam
E quando elas voltam, o peru sumiu e no lugar dele está o macaquinho de pelúcia da número 3, empalado por um garfo. Quem foi responsável por esse crime de assassinato? Cabe ao número 2 interrogar cada um dos suspeitos e descobrir o verdadeiro culpado. Qual daquelas 5 pessoas poderia ter sido capaz de assassinar um macaco de pelúcia? Só assistindo para saber. And we all know it's not a long trip from jealousy to forking a rainbow monkey in the back. I bought that doll for my daughters. Antes do primeiro lugar, 3 menções honrosas. Operação Bolo. Nesse episódio, a molecada da Rua de Baixo faz algo terrível, nojento, abominável. No aniversário deles, eles amarram várias crianças e as obrigam a assisti-los comer o bolo de aniversário sozinhos. Filhos da mãe. Só a turma do bairro pode salvar essas crianças e lhes dar uma chance de comer o bolo. Operação Couve. Nesse episódio, o número 4 acidentalmente come uma couve de Bruxelas. O resto da turma precisa então embarcar numa viagem fantástica para impedir esse vegetal horrível de ser digerido. Operação Norma. Esse episódio é legal porque o número 1 se alia a um adulto desconhecido para lutar contra um grupo de gravatas cobra. Nunca use gravatas. Primeiro lugar, Operação Fim. Operação Fim é o melhor episódio da série. Ele começa quando o número 1 está em uma tranquila pescaria com seu pai, quando de repente aparece um batalhão da KND, liderado pela número 86, com ordens para prender o número 1, porque parece que ele foi indicado para a dispensa. O número 1 fica sem entender, porque é só com 13 anos que os agentes são dispensados, e ele ainda tem 10. Sem entender direito o que está acontecendo, o número 1 foge. Ele tenta se refugiar no QG, mas o setor é confiscado e todos os agentes são levados para o descomissionamento. Number 1, you are hereby scheduled for immediate decommissioning. Decommissioning? O número 1 consegue se refugiar na casa do número 2, onde pede ajuda para o irmão dele, Tommy, que entende de engenharia aeronáutica e concorda em ajudar o número 1 a resgatar o setor V da dispensa e também a descobrir quem é que ordenou essa desativação indevida. Os dois então viajam até a base lunar da turma do bairro, para onde o setor foi levado, mas chegam tarde demais. Os agentes já foram levados para a dispensa e perderam a memória. Agora, além de resgatar os agentes da sua unidade, o número 1 ainda precisa convencê-los de que são agentes da KND, porque já que eles perderam a memória, eles não sabem, e também descobrir quem está por trás de tudo isso. Esse é o último episódio da segunda temporada, é bastante criativo e prende a nossa atenção do início ao fim. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha lista dos 5 melhores episódios dessa saudosa série dos anos 2000. Lembrando que essa é só a minha opinião, mas eu quero saber a de vocês. Qual é o episódio da Turma do Bairro que você mais se lembra, que é o mais icônico pra você? Coloque aqui nos comentários que eu quero saber. Por favor, não vá embora sem deixar o like no vídeo, que isso me ajuda bastante. Também se inscreve aqui no Parlamento, assim você fica por dentro do que está por vir. Beleza? Uma ótima tarde pra você, é nóis, valeu!